Olá, galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Marconi Santos. Bem-vindo a mais uma aula de matemática do assunto de conjuntos. Esta aula, ela vai ser uma introdução a conjuntos. Então, a gente vai ver os conceitos principais, né? Porque é muito importante que a gente entenda cada detalhe para poder não ter problema com os assuntos posteriores, tá certo? Então, fique muito atento, preste atenção a essa aula. Fique ligado. Antes da gente dar início à aula, a gente gosta sempre de fazer uma revisãozinha do vídeo anterior que foi gravado. E aí, o que foi que a gente viu? Foi sistema de numeração decimal, né? Onde temos os algarismos, que é os símbolos utilizados para se construir os números. São muito importantes, bastante utilizados, serve para contar os números, né? Serve para contar, serve para ordenar, serve para medir e serve para codificar. Então, veja bem, se você não entendeu bem esse assunto, assiste o vídeo que está aqui no card, que eu estou colocando aqui nesse vídeo, para você ficar atento desse assunto, de algarismo, certo? E aí, vamos continuar com a classe e ordem. Foi o que a gente viu nessa tabelinha, onde subdivide-se cada classe nessa caixa. Claro que tem mais, aí eu peguei só como exemplo, e temos as ordens, classe das unidades simples, milhares e milhões, sendo que subdivide-se em unidade, dezena e centena, e cada qual tem sua ordem. O número que eu coloquei de exemplo foi os 670.853.541. Agora vamos aos conjuntos. Fique atento. Ânimo e força. Conjunto, né? Um pouco de sua origem. De uso corrente em matemática, a noção básica de conjunto não é definida, ou seja, é aceita intuitivamente e, por isso, chamada noção primitiva. Ela foi utilizada primeiramente por George Cantor, matemático nascido em São Petersburgo, Rússia, mas que passou a maior parte da vida na Alemanha. Segundo Cantor, a noção de conjunto designa uma coleção de objetos bem definidos, né? Bem discerníveis, chamados elementos do conjunto. Sei que você deve estar achando, nossa, o que é isso, né? Mas só que ele definiu o conjunto como sendo elementos que a gente define, detalha, né? Detalha aquelas características, por exemplo, um conjunto de shorts, né? Então, aqueles shorts que a gente tem, a gente pode construir um conjunto com eles. Um conjunto de canetas, a gente pode construir um conjunto de canetas relacionado a cores. Então, ele tem que ser bem definido. Eu estou falando de canetas, eu estou falando de shorts. Vamos entender bem isso aí. Mas antes, vamos pensar um pouco, né? Aí eu trouxe uma sequência como desafio para você me dizer qual é o próximo número dessa sequência. Essa sequência é bem famosa, né? E aí eu vou ler junto com vocês. Dada a sequência abaixo, 1,1,2,3,5,8 e continua infinitamente. Então, qual é o próximo número desta sequência? Fique ligado, finalzinho dessa aula, a gente vem com a resposta. Agora vamos, segundo os dicionários, o que é que os dicionários dizem a respeito de conjuntos? Vamos ao primeiro ponto, que é estar unido a outro, combinado, conjugado. Segundo ponto, reunião de elementos ou partes de um todo. Terceiro ponto, combinação de peças de roupa. Então, reunião de elementos ou partes de um todo, essa é a nossa definição que a gente mais vai querer usar relacionado à matemática. Olha aí as roupas que eu havia falado, né? Então, reunião de elementos. Então, é onde você junta alguns elementos ou partes de um todo. Quer dizer, é uma quantidade menor de um conjunto maior, né? Vamos em frente. Agora vamos ver o que são elementos de um conjunto. Na matemática, os elementos são os itens
que definem o conjunto. Por exemplo, Palmeiras é um time que faz parte do conjunto de times do Campeonato Brasileiro. Logo, o time do Palmeiras é um elemento, assim como a matemática é uma das matérias do conjunto de matérias escolares. Logo, matemática é um elemento. Então, podemos ver claramente que o Palmeiras ele é um time apenas, um elemento que está dentro de um conjunto que faz parte dos times que fazem parte do Campeonato Brasileiro, assim como a matemática é apenas uma matéria do conjunto de matérias escolares que nós temos na escola, né? Então, vamos em frente. Reunião de elementos. O que é isso? Quando falamos em reunião de elementos, estamos falando de um todo. Todos os times de futebol do mundo inteiro e todas as matérias do mundo inteiro. Então, aí é um conjunto como um todo. Nós não estamos mais falando de um subconjunto ou partes de um todo. Nós estamos falando agora de um todo por completo. Todos os times do mundo, estamos falando agora também de todas as matérias do mundo. Isso também é um conjunto bem maior. Vamos continuar. Agora, vamos ver o que é partes de um todo, que eu já falei agora há pouco, mas vamos dar uma ênfase maior, né? Mas quando se trata de partes de um todo, estamos nos referindo a um conjunto que podemos formar dentro de um outro conjunto. Foi o que eu acabei de falar. O Campeonato Brasileiro, as matérias de uma determinada escola, que pode ser diferente umas das outras, né? Então, essa aí é a definição. É um conjunto que está dentro de outro conjunto, que subdivide, né? Vamos em frente. Reunião de elementos, partes de um todo, que é justamente os times que fazem parte do Campeonato Brasileiro e as matérias escolares, que são as partes de um todo, né? Então, a reunião de elementos, né, onde eu vou pegar cada time do Campeonato Brasileiro e vou formar aquele grupo. Então, esse grupo, ele é um conjunto. Assim como eu pego as matérias de uma escola e junto elas ali, eu formei um grupo, né? Um conjunto de matérias escolares, é claro. Vamos em frente. Agora, vamos ver como a gente escreve isso, né? Como representamos? Geralmente, representamos pela letra maiúscula latina, que é, claro, a nossa letra maiúscula, tá certo? Segundo, tá aí as letras do nosso alfabeto, que é a usada, né, a latina, tá certo? Então, vamos ver aí alguns exemplos. Na matemática, usamos a letra maiúscula para resumir uma palavra. Mas por que usamos uma letra maiúscula? Na matemática, né, usamos a letra maiúscula para resumir uma palavra ou até mesmo uma frase completa. Olha só como a matemática ela é interessante. Ela vem para facilitar a nossa vida, não para dificultar, pessoal. Então aí, por isso que é bom entender bem direitinho essa parte de conjuntos, porque a gente vai substituir um texto por uma letra somente, tá certo? Podemos ver aí times do Campeonato Brasileiro. Eu posso substituir todo esse conjunto por apenas a letra T, por uma apenas letra, tá certo? E aí, vamos em frente. Matérias escolares, por exemplo, eu posso substituir essas duas palavras, né, em uma somente letra, certo? E ainda na matemática, para os elementos podemos fazer a mesma coisa, mas com letras minúsculas. Mas é sempre minúsculas, assim, recomenda-se que usamos sempre as letras minúsculas, tá certo? Palmeiras, por exemplo, eu vou usar a letra P. Mas se tiver outro time com a letra P, por exemplo, Parma, aí eu vou ter que usar uma letra e outro símbolo que eu queira utilizar para diferenciar uma da outra. Porque se eu for colocar duas letras P's no conjunto, como é que eu vou saber diferenciar, tá certo? Então, a gente pode usar aí duas letras uma na outra para
ficar melhor de interpretar, tá certo? E aí, a matemática, eu posso usar a letra M minúscula. Observe que Palmeiras está com P minúsculo e matemática com M minúsculo. Vamos em frente. Show! Agora vamos às formas de representar um conjunto. Não desanima. Vamos aqui. Vamos observar bem direitinho. Temos a forma tabular, temos o diagrama e temos a propriedade. Tá certo? Vamos ver cada um desses aí. Olha só. A forma tabular, vamos usar uma definição. Visa representar um conjunto em tabela, dispondo os elementos entre chaves e separados por vírgula ou ponto e vírgula. Mas, professor, como é? Eu vou usar vírgula ou vou usar ponto e vírgula? Por exemplo, se você vai separar dois números que são decimais, 1,1 e 1,2, como é que você vai colocar esses dois números no conjunto? Vai ficar 1,1,1,2? Então, não dá certo, né? Então, a gente tem que colocar 1,1, ponto e vírgula, 1,2, para diferenciar esses dois elementos desse conjunto. Então, nesse caso, quando os elementos já vierem separados por vírgulas, a gente não usa vírgula, vai usar o ponto e vírgula. Nesse caso, tá certo? Isso é a forma tabular. Vamos entender como é essa forma tabular. Vamos um exemplo. Porque aí, ó, é o exemplo do que é a forma tabular. Observe. Times campeões mundiais do Brasil. São os times que têm mundiais, que são desse país, que é o Brasil. Entenda que eu substituí por uma letra, somente a letra T. Temos o primeiro time, São Paulo, Santos, Corinthians, Internacional, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Vasco da Gama, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Observe que eu usei a letra SP, a primeira, porque logo em seguida eu tenho aí Santos, o time Santos. Então, se eu botasse só o S, poderia ser também. Porque o Santos eu poderia usar o SN, tá certo? Então, por isso que eu tenho que saber, na hora de construir o conjunto, bem direitinho, as letras que eu vou utilizar para não ficar tudo embaralhado e eu repetir letra. E aí temos que tabelar para diferenciar cada elemento. Então, eu substituo tudo isso, todas essas letrinhas e coloco na forma tabular. Olha a representação. Eu tenho T maiúsculo igual aos elementos que fazem parte ao conjunto dos campeões mundiais do Brasil, que são esses times aí separados por vírgulas. Observe que eu estou usando aí somente letras, né? Aí a gente vai usar depois outros tipos de conjunto com números. Vamos em frente. Agora nós vamos ver a próxima forma. Olha só que legal. Forma de diagrama. Tá aí o diagrama, é um formato de um disco, né? Que foi criado aí pelo Venn, que é o nome do autor desse diagrama. E aí a letra T, representando os times campeões mundiais do Brasil, que a gente viu anteriormente, né? E aí a gente não vai entrar muito em detalhe, que eu não vou explicar de novo, que a gente acabou de ver. E aí eu vou colocar esses elementos, ao invés de separar por ponto e vírgula, eu vou colocar esses elementos do jeito que eles são. Olha aí, São Paulo, Santos, Corinthians, Internacional, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Vasco, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Olha só, que beleza. Mas o que me importa dentro desse conjunto não são os símbolos dos seus emblemas, porque ficou muito bonito, mas são as letrinhas que estão dentro, tá certo? Essas letrinhas é que é importante para mim entender que esse é um conjunto de diagramas, tá certo? Vamos em frente. Vamos agora entender um pouco do que é a propriedade, tá certo? Que é a forma e última que nós vamos ver. Quando todos os elementos gozam da mesma propriedade P, seja P o conjunto e a característica de cada elemento desse conjunto. Eu vou tentar explicar melhor aqui. Eu crio uma propriedade. Qual é a propriedade? Dentro desse meu conjunto vai ter somente tipos e marcas de celulares. Aí eu coloco somente ali dentro daquele conjunto, somente marcas de celulares. Eu não vou poder botar de tablet ou vou
poder botar notebook. Não, eu vou colocar nesse conjunto somente marcas de celulares. Eu não posso botar outra coisa. Então, eu criei uma propriedade para os elementos que vão estar dentro desse conjunto. Ficou claro agora? Você não entendeu? Volta o vídeo, escuta o que eu disse de novo. Propriedade é a característica do meu conjunto, que eu vou especificar em cada elemento. Então, se eu pegar um celular da Samsung, estou fazendo propaganda não, mas um exemplo. Se eu pegar um celular da Samsung, ele vai fazer parte desse conjunto, porque eu estou falando de um celular, que é um elemento que faz parte desse conjunto, que eu caracterizei ele, que eu criei uma propriedade para ele, tá certo? E aí, como representa? Ó, T é igual, abre chaves, X, quem é X? É os elementos que vão estar dentro desse conjunto, é a característica dele. Qual é a característica dele? Tá o quê? X é time campeão mundial do Brasil. Essa é a característica desse conjunto, que o time é campeão mundial do Brasil. Então, se eu colocar, por exemplo, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, que são os times da nossa região, eles ainda não têm campeonatos, títulos mundiais, mas breve pode fazer parte desse conjunto. Então, eu não posso colocar esses times dentro desse conjunto, tá certo? Vamos em frente. Agora, vamos ver uma representaçãozinha com números. Olha só como é que fica. X é igual, X, letra maiúscula, igual, abre chaves. E aí eu coloquei os números entre chaves, porque lá no finalzinho a gente fecha chaves, 2,5, 6, 7, 8, 9 e 12. Então, a gente viu aí as três propriedades. E agora vamos para o exercício. Melhor parte, ânimo e força, que vai dar tudo certo. O que é conjunto? Né? A gente acabou de ver a definição lá de Jorge Cantor. Segunda questão, o que é elemento? Terceira questão, como representamos um conjunto? A gente acabou de ver, né, também. Quais são as formas de representar um conjunto? Você pausa o vídeo, responde essas questõezinhas aí, que a gente acabou de ver. E aí, você vem comigo para as respostas do exercício. O que é conjunto? A noção de conjunto designa uma coleção de objetos bem definidos e discerníveis, chamados elementos do conjunto. Então, conjunto é onde você reúne elementos e caracteriza esses elementos. Quer dizer, como a gente acabou de ver, cria uma propriedade para esses elementos, tá certo? Então, isso aí é que é conjunto. Pode ser uma coleção de selos, né? Que a gente possa fazer uma coleção de cartões telefônicos, coleção de moedas. Isso tudo faz parte de um conjunto. Coleção de moedas, coleção de selos, tá certo? Segunda questão, o que é elemento? É o que a gente coloca dentro do conjunto, digamos assim, né? São os itens que possuem a característica do conjunto, ou a propriedade do conjunto, tá certo? Claro, tá bem claro o entendimento, tá certo? Terceira questão, como representamos um conjunto? Aí são, né, as letras maiúsculas e minúsculas. Letras maiúsculas para o conjunto e letras minúsculas para definir os seus elementos, né? Tá bem claro aí, a gente acabou de ver a forma de representar. E aí, a quarta questão, quais são as formas de representar o conjunto? Que é complementando também a questão anterior, mas eu detalhei e separei para ficar mais didático, né? E aí são as formas de representar o conjunto: tabular, diagrama e propriedades. E aí vamos ao nosso desafio, né? Você pensa que eu esqueci, mas vamos lá. Pense um pouco. Essa sequência, pessoal, é de um famoso matemático, né? E é chamada de Fibonacci, em que para encontrarmos o próximo número é necessário somar os dois anteriores. Os dois anteriores, e isso deve ter alguém matado a charada, mas logo o próximo número da sequência é 5 mais 8, que são os dois últimos números, que é 13. 13 é o nosso número. Olha a sequência. Se eu pegar o primeiro, somar com o segundo, 1 mais 1, 2. Se eu pegar o segundo com o terceiro,
dá o quarto. Se eu pegar o terceiro com o quarto, vai dar o quinto. E se eu pegar o quinto com o sexto, que é o 5 mais 8, vai resultar no 13. Certo? Então, quer saber mais? Assista o vídeo aí na descrição, que eu deixei aí sobre essa explicação, onde tem a explicação, demonstração melhor dessa formulazinha aí, desse grande matemático, tá certo? Vamos em frente. Continuando, a quinta questão é para você. Pensou que ia escapar? Represente os conjuntos abaixo nas 3 formas: tabular, diagrama e propriedade. Item A, matérias escolares, olha que eu só coloquei uma. Item B, planetas do sistema solar, olha aí, ótima forma de mesclar ciência com matemática, né, que não está de fora. Estados brasileiros, você vai pesquisar quantos são, vai colocar lá as siglas de um por um, tá certo? Dos estados brasileiros e as 3 formas de representar. Elementos da tabela periódica. Eita, isso aí vai dar um trabalhinho, viu? Mas só que você precisa conhecer boa parte dos elementos da tabela periódica, tá certo? Então, é um ótimo exercício para lembrar de outras matérias também, tá certo? Então, essa quinta questão vai ficar para você, tá certo? E aí, escreve no comentário se você ficou com alguma dúvida, que ainda faltou explicar alguma coisa para você, para que você não fique com dúvida, tá certo? O importante é que você não fique com dúvida, tá certo? E aí eu trago sempre uma frase no final. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo, mesmo não atingindo o alvo. Quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Nosso famoso José de Alencar. Tá aí. Então, eu queria agradecer, pessoal, por você ter assistido essa aula. Se você gostou, você deixa seu like, você compartilha esse vídeo, você se inscreve no canal para estar ajudando aí a gente a crescer cada vez mais com essa matemática, para que venha crescer nesse nosso universo, né? Porque a matemática ela é muito importante para a nossa vida. Não é entanto que o vestibular tem 90 questões de matemática, né? Então, são muitas questões, assim como o português também, não pode ficar de fora. E aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido, chegado até aqui, e que Deus abençoe e um grande abraço no coração. Tchau, tchau. Fique com Deus. Valeu.